Vamos a falar um pouquinho Falamos da Alta da Bolívia, como atua durante o verão, principalmente, e qual seria a forçante principal. Se inicia com a liberação de calor sensível, com transferência de calor sensível, a través do planalto boliviano, devido a forte intensidade de radiação solar, e depois, uma vez que começa a convecção, a própria liberação de calor sensível devido à convecção mantém a divergência na altitude ativa e funciona como a manutenção da Alta da Bolívia. Então, uma vez que se estabelece essa circulação, a convecção diária praticamente mantém a Alta da Bolívia nessa região. Claro, ela vai mudando de posição, não é fixa nessa posição, existe uma variabilidade, mas no geral tem esse comportamento. Uma vez que se apaga um motor, que seria o aquecimento diurno, que seria a convecção durante o final do outono, durante o outono e inverno, a Alta da Bolívia desaparece e se transforma em toda uma região anticiclónica mais localizada, vejam aqui, sobre a região norte do continente sul-americano, na troposfera média alta, podemos dizer. Aqui vejam como já em abril, um resquício da Alta da Bolívia, e em julho já vai tudo para uma circulação anticiclónica bem cobrindo grande parte do centro-norte do continente sul-americano. Aqui podemos ver também como se comporta. Aqui temos linha de corrente e radiação de onda longa, lembrando que os valores mais baixos representam, está associado com convecção, e está sombreado em azul, são topos mais frios, temperaturas mais baixas, está associado com nuvens bem desenvolvidas. Então a gente vê aqui linha de corrente em 200 milibares e onde se localiza a chuva convectiva, principalmente nessa época do ano, em dezembro, janeiro e fevereiro, como durante o inverno desaparece. Se vê aqui a Alta da Bolívia, inclusive o Cabo do Nordeste. E em superfície, em 850, perdão, se vê bem a circulação, como está bem a alta subtropical, onde fica, como ela contribui aqui à entrada de umidade. Neste caso a gente não está vendo umidade, mas a circulação da alta está mais afastada. Isso, como falei anteriormente, permite que o próprio aquecimento diurno, com a umidade do ar elevada, seja suficiente como para forçar a ocorrência de chuvas em forma de pancadas. Se vê a baixa do Chaco. ¿Sí? Aqui se vê, inclusive vejam como os ventos vêm são salícios, penetram no continente, batem aqui nos Andes e se desviam para a região sul e parte do sudeste também, quando tem episódios de zacas. No inverno vejam que o anticiclone é muito mais forte, vejam como ele penetra mais sobre o interior, sobre o continente, e o jato de baixos níveis praticamente determinado pela borda do anticiclone subtropical, que penetra nessa latitude aqui sobre Bolívia e já desce em formato de jatos de baixos níveis. Mas aqui a alta é muito forte, então de alguma forma funciona como inibidora da formação de nuvens e também mantém uma massa de ar seco, com pouca umidade. E lembrando que o anticiclone funciona como um mecanismo de subsidência, deixa seco toda a coluna, pelo menos entre 850 e superfície, o ar fica bem seco. Então, quais são os principais sistemas meteorológicos que atuam na estação chuvosa? Estou fazendo ressaltando os mais significativos. Sistemas frontais, são frentes frias ou quentes, oclusas estacionárias. Frentes subtropicais também, que são aquelas frentes que geralmente chegam para latitudes um pouco mais baixas, na região da Bahia, Espírito Santo. Geralmente ocorrem mais durante o inverno, mas também aparecem de vez em quando em novembro, na estação chuvosa, e abril. Então, por isso coloquei também essas frentes subtropicais, que não são outra coisa que frentes clássicas que perdem força, um gradiente muito fraco de temperatura, gradiente horizontal de temperatura muito fraco, porém acabam provocando bastante umidade e em alguns casos chuvas bastante volumosas. Capados baroclínicos
y frentes de altitudes. Son sistemas clavado-baroclínicos, también son sistemas parecidos a frentes frías, porém con un gradiente de temperatura menor. E a nebulosidade geralmente se encontra na frente da frente e não atrás da frente fria, geralmente, ou da frente subtropical. Geralmente as frentes clássicas apresentam a maior quantidade de nebulosidade. A banda de nebulosidade se encontra mais larga atrás do sistema. E frentes de altitude, que são aqueles sistemas que se mantém gradiente mais na troposfera média, acima de 850 milibares, e não chega à superfície. Troposfera baixa e média, perdão. Temos também a alta da Bolívia, a baixa do Chaco, a baixa do noroeste da Argentina. São sistemas diferentes, importante também ressaltar isso. A baixa do Chaco, um sistema puramente térmico, ocorre entre o norte da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, sul da Bolívia, puramente térmico, que está más asociado con la alta de Bolivia, y a baixa do noroeste da Argentina, un sistema también termográfico porque se forma inmediatamente al este dos Andes, na región cuyana o norte da Argentina, bem colada a cordillera dos Andes. Geralmente está también favorecida pelo propio aquecimiento diurno y también, muchas veces, os ventos de cuadrante oeste, nesas latitudes, acima, lembrando que en esa región entre 26 grados y 30 grados, altura media dos Andes está en torno de 4.000 metros, 3.500, 4.000 metros. Isso faz que os oestes, os intensos oestes, provoquen subsidencia forzada al este dos Andes, con presión adiabática y en consecuencia un aquecimiento adicional que también favorece una queda de presión en superficie, por eso una baixa termo-orográfica. También tenemos vórtices ciclónicos en altos niveles, a gotas frías o baixas desprendidas, o también conocida como cut-off flow. Vórtices ciclónicos en altos niveles, no nordeste do Brasil, son sistemas que abundan durante a estação chuvosa. Os jatos de altos níveis, o subtropical e o polar, pode ser o ramo norte ou o ramo sul. Os jatos de baixos níveis. E temos sistemas convectivos de mesoescalas, líneas de estabilidade e complexos convectivos de mesoescala. Por outro lado, temos a zona de convergência intertropical, a zona de convergência do Atlântico Sul, ondas frontais, ciclones extratropicais, subtropicais e tropicais em menor medida. Então, vocês podem ver que geralmente são todos os sistemas, mas no dia a dia existe uma certa variabilidade. Uma coisa é analisar esse sistema do ponto de vista climatológico, quando trabalhamos com campos médios ou compostos, onde a gente consegue suavizar essa variabilidade, porém a gente pode até mascarar algumas informações. Então, uma coisa seria o campo médio, que é importante, todos devemos conhecer os campos médios, mas também devemos conhecer a variabilidade. Então, quem trabalha, por exemplo, em um ambiente operacional, vê que a variabilidade é muito grande desses sistemas. Eles conhecem a climatologia, mas quando tentam ver, ajustar essa climatologia ou esse campo médio ao dia a dia, observam uma certa dificuldade, muita variabilidade. Isso ocorre com todos os sistemas. Hoje vou focar um pouco aqui a zona de convergência do Atlântico Sul, mas também ocorre com a CSIC ou com os sistemas frontais. Mas principalmente a zona de convergência intertropical e a zona de convergência do Atlântico Sul são sistemas que trazem bastante dificuldade na hora de identificá-los no dia a dia. Eu me refiro a quem trabalha em ambientes operacionais. Eles têm certa dificuldade, às vezes, porque apresentam muita variabilidade e nem sempre se ajustam a esse padrão teórico de Zaca que mostrei no início da apresentação anterior. Então, quais são as limitações que tem todo previsor meteorologista num ambiente operacional? Primeiro que existe uma ampla variabilidade de sistemas meteorológicos associados com Zacas. Por quê? Porque a alta da Bolívia, o vórtice nordeste, eles sofrem variabilidade. Nem sempre estão posicionados nesse campo médio que mostrei. As frentes frias, estacionárias, os cavados, os ciclones, também, eles sofrem variabilidade, sofrem diferentes posicionamentos. Os jatos de baixos níveis, a baixa do noroeste da Argentina, o cavado na troposfera média, todos esses sistemas que formam parte do padrão sinótico associado a Zacas, que na realidade tem mais de um padrão sinótico, porque existe uma variabilidade.
existe un campo más frecuente, porém existe uma variabilidade ao redor desse campo frequente. Quem trabalha no dia a dia, ele observa essa variabilidade e vê essa dificuldade. Primeiro, no posicionamento desses sistemas, que varia muito, e também em relação à persistência ou durabilidade e estacionalidade das sacas. A saca geralmente tem que manter-se estacionária, mas não é que fica parada, fixa. Ela sofre uma certa variabilidade. É como uma frente estacionária. A frente estacionária não está parada, cravada num ponto, não. Oscila um pouco. A saca também vai sofrer oscilações. Como falei na introdução, às vezes ela perde força, vem uma outra frente fria e fortalece as sacas. E sobe um pouco. Ou quando perde força pode descer um pouco, recuar um pouco. Então existe toda uma variabilidade que o previsor meteorologista tem que levar em consideração. Por isso ele tem certa dificuldade na hora de posicionar o sistema. Posicionamento do sistema, essa seria a parte mais difícil, e também a intensidade da banda de nebulosidade. Pode ser mais intensa sobre o continente ou sobre o oceano. Às vezes a saca é mais oceânica, às vezes é mais continental. Existe toda uma certa dificuldade que aparece na rotina do previsor meteorologista na hora de identificar esse sistema. E enfraquecimento ou fortalecimento, como mencionei anteriormente, ele vai sofrendo. Por exemplo, uma saca de 15 dias não significa que a zona de convergência do Atlântico Sul vai ficar parada 15 dias exatamente sobre Minas Gerais. Não, não é assim. Cuidado. Ela vai ficar oscilando, pode perder força, se afasta um pouco do continente, entra um pouco, e de repente aparece uma perturbação, cavado, frente, o que for, e restabelece essa convergência de umidade. Depois continua, enfraquece, e assim pode ficar 15 dias com 4 ou 5 perturbações que mantêm viva essa zona de convergência do Atlântico Sul. Por isso, o meteorologista previsor tem que compreender esse comportamento, que existe uma certa variabilidade e que qualquer sistema meteorológico mencionado aí, em uma frente, cavado, ciclone, são sistemas de baixa pressão que geram convergência. Então, e no verão, essa convergência geralmente vai ser alinhada para o interior do continente, porque o continente é quente e úmido, então sempre vai ter um alinhamento. Agora, nem todo alinhamento que exista significa que vai ter uma zona de convergência do Atlântico Sul. E aí vou ao termo, quero fazer ênfase no termo que foi criado, eu fui um dos criadores desse termo, a zona de convergência de umidade. Eu criei esse termo, sugeri esse termo quando trabalhava no ambiente operacional do CPTEC em 2009. Por quê? Porque a gente via para não quebrar, a gente via uma forte variabilidade das sacas, mas que não batia exatamente com a definição teórica. Então, a gente que fez, para não mudar a definição de saca, porque é uma definição teórica, foi criado um outro termo, zona de convergência de umidade, que de alguma forma era como umas sacas, só que poderia durar menos de 4 dias, ou poderia ter um comportamento diferente, quizás não tinha uma alta da Bolívia, ou vórtice nordeste, mas se via uma convergência de umidade. Esse foi o motivo pelo qual foi criado a zona de convergência de umidade, porém não tem nenhum tipo de baseamento científico, importante ressaltar, foi mais um método prático, um critério prático para, a princípio, facilitar e simplificar o trabalho do previsor. Só que com o tempo eu percebi, depois de mais de 10 anos, que esse novo critério acabava trazendo confusão, porque não existe uma forma clara de definir essa zona de convergência de umidade. Eu criei uma definição, mas era muito difícil colocá-la em prática, porque existe subjetividade. Então percebi que havia muita confusão entre todos os previsores, alguns colocavam, outros não colocavam, alguns tinham dúvidas se as sacas ou secou, porque existe uma diferença, era muito pequena às vezes. Por exemplo, às vezes durava 2 dias, a definição de secou era de 2 dias, em um caso. Mas às vezes na previsão do tempo você não sabe se vai durar 2 dias ou 3 dias. O meteorologista previsor que trabalha no dia a dia trabalha com modelos. Então aparecem essas incertezas.
ou a vezes não aparecia outro sistema, a Alta da Bolívia, o Vórtice do Nordeste, ou a nebulosidade não estava tão bem organizada como se via na teoria. Esse foi o motivo, mas depois de tantos anos percebi que isso trazia confusão. Então todas as cartas ficavam de alguma forma confusas para uma pessoa de fora, por exemplo. Começava a confundir Secou com sacas, porque às vezes não havia um argumento forte para poder identificar umas sacas de uma Secou. Não havia. E havia confusão também nos previsores. Que era óbvio, porque, claro, no ambiente operacional você tem que trabalhar. Qual é o objetivo no ambiente operacional? Tem que trabalhar, tem que ser objetivo, usar regras, critérios práticos e objetivos, não tem que demorar, tem que ser bem simplificado, porque na operação não pode perder tempo, e tem que ser, e tem que manter a qualidade. Todos esses três itens é muito difícil de cumpri-los. Então, por isso, minha opinião é que, de fato, a zona de convergência de umidade não existe. Cientificamente não é válida, não existe nenhum trabalho. Eu acho que tem um artigo que a gente fez uma vez, mas não tem argumento científico. E confundia no dia a dia da operação. Então, ou seja, estava fazendo um exemplo, estava de alguma forma indo em contra do que é a operação, que você tem que ser simples, tem que simplificar e não complicar. E assim funciona a operação. Então, minha opinião é que esse termo já não existe. Para mim não existe. Não existe mais, desde o ponto de vista operacional, não tem, primeiro que não tem argumento científico e depois que confunde. De fato, existem muitas, se alguém perguntar para uma pessoa a definição de Circou, vai ter diferentes opiniões, porque não está claro. Não está claro. Então, para mim, minha opinião é que esse termo não deveria ser utilizado e sim deveria ser usado as sacas com um pouco mais de flexibilidade. O que significa flexibilidade? Ao invés de usar 4 dias, usar 3, diminuir um pouco. Ao invés de ser rígido com alguns sistemas, por exemplo, sempre tem que estar Alta da Bolívia, sempre tem que estar o Cavado do Nordeste, flexibilizar com isso. Não ser tão rígido. E usar a variabilidade das sacas como parte das sacas. Essa seria a minha sugestão e facilitaria a operação. Por quê? Porque se perderia menos tempo em discutir, haveria menos coisas para discutir e seria mais objetivo. Essa é a minha opinião, essa é a minha sugestão, que faço depois de mais de 10 anos que eu fiquei usando esse termo e vi e aprendi, com o tempo a gente aprende, que às vezes a gente tem que mudar, ou se equivoca, não? A gente às vezes cria alguns termos para facilitar, mas depois vê que nem sempre favorece ou está enganado. Então, essa é a minha opinião. Então, aqui vou mostrar um caso de sacas. Vocês veem aqui, uma típica saca, 5 de dezembro de 2009, uma frente fria que chegou aqui a Rio de Janeiro, organiza um canal de umidade. Veja a imagem de satélite bem clássica, a banda de nebulosidade. Quando a gente vê os campos, a Alta da Bolívia, o Vórtice do Nordeste, em 500 milibares, aqui também se vê que reflete o vórtice. Aqui aparece o cavado, que basicamente está associado a essa frente, seria o cavado frontal. Enfim, seria uma saca típica clássica, que neste caso cumpre o requisito típico de uma saca clássica. Se a gente pega a climatologia, essa que mostrei no início, praticamente a mesma coisa. Aqui temos outras sacas de dia 10 a dia 17 de janeiro, uma sequência de imagens de satélite. Vejam que também está bem organizado. Aqui se vê inclusive um vórtice do Nordeste. Aqui se vê uma baixa. Vejam que o sistema organizado não está, ele sofre mudança. Vejam como que aqui mudou um pouco. Não sei se ven aqui entre esse horário e esse horário. Aqui tem uma baixa que avança e aqui se acopla. Bom, aqui se acoplou. Porém, a banda continuou. Só que no Oceano Atlântico teve uma mudança, um acoplamento de sistemas. Quando a gente vê o campo de 250, também se vê. Vejam aqui 10, 11 de janeiro, aqui tem um por dia.
Vejam o vórtice nordeste, a alta da Bolívia e o cavado. Olha o cavado como se intensifica, aqui se transforma em vórtice. Vejam que existe uma variabilidade, vejam que vai mudando, não é sempre igual. Ó, aqui seria também dia 13. Ó, o cavado. Vejam que sempre aparece um cavado aqui. Cavado. A alta Bolívia aqui recua para o sul. Aqui desapareceu o vórtice. Cadê o vórtice nordeste? Ficou por aqui. Ou seja, se observa uma variabilidade. Aqui vemos em 500. Um padrão bastante parecido. O cavado que avança. Aqui fecha. Parece como que se forma uma gota fria, um vórtice, uma baixa desprendida. Aqui parece que recua um pouco. Perde força. Aqui também, vê? Então existe toda uma variabilidade. Aqui superfície que tínhamos uma frente no mar, aqui se forma uma pequena ondinha também, mas sempre sobre o oceano, se forma uma baixa, formou uma baixa aqui porque tinha esse vórtice aqui, uma baixa que provavelmente não seja frontal, mas na convergência se mantinha. Ó, aqui se mantém, não tem nada na superfície, praticamente tem um cavado. Aqui passa uma frente por baixo. E aqui recua um pouco. Veja como recuou as acas. Então, sofreu um recuo. Então, vocês podem ver que existe uma certa variabilidade. Aqui temos um outro caso, 6 de janeiro de 2008. Vejam que aqui a nebulosidade está mais organizada, aqui está mais quebrada. Neste caso, o campo, como se vê? Se vê um cavado aqui. Alta da Bolívia, não tem vórtice nordeste, porque estaria uma área de baixa pressão aqui. Porém, a gente colocou aqui uma pequena baixa, provavelmente não seja frontal, isto que está aqui não seria frontal. Vejam que não tem jato polar, tem jato subtropical. E a convergência de umidade, a baixa convergência de massa, se organiza com a convergência e devido ao forte aquecimento diurno dessa época do ano. Aqui em 500 se ve também, mais uma vez, vejam no campo de 500, a altura do potencial, se vê esse cavado, que seria forçante dinâmica. E em superfície se vê essa baixa, que a princípio não seria frontal. Vejam que o gradiente de espessura é muito fraco. Mas aqui tem toda uma área de baixa pressão, que favorece a convergência de massa. Enfim, a gente vê vários sistemas. Estou mostrando diferentes casos para que vocês vejam a variabilidade. Vejam aqui, esto seria em outubro de 2012. Vejam como o ciclo diurno, vejam que aqui está mais enfraquecido, aqui ganha força, a convecção enfraquece outra vez. Aqui se vê como aumenta a convecção, mas a princípio não está muito forte, porque também estamos falando de outubro, que é o início da estação chuvosa. Mas é umas acas. Se a gente vê o campo, veja no campo, bem parecido, um cavado clássico. A alta Bolívia não está tão... É da alta Bolívia, mas não tão determinada como do verão, mas está na posição aqui um pouco ao norte da Bolívia. Então, se ven que mais ou menos o cavado se mantém, que se vê em 500, um padrão parecido com o cavado. Vejam que, perdão, aqui não se via o vórtice nordeste. Não tem vórtice nordeste. Tem aqui, mas tem um cavado, um pequeno cavado aqui. Mas desaparece ele. Então você vê que existe uma forte variabilidade. Quando vamos ao campo de superfície, tinha uma frente fria aqui estacionária sobre São Paulo, ficou praticamente parada. Aqui neste momento a gente tinha colocado como secou, mas eu considerei dentro da minha lista como sacas. Veja que se for uma baixa aqui se intensifica a baixa. Veja que não é, a atmosfera vai mudando, vai variando. Tinha uma frente estacionária que se transformou aqui num ciclone extratropical fraco, mas a convergência se manteve. Isso forma parte da variabilidade do sistema. Então, aqui coloquei uma pequena
Un pequeño resumo, ¿no? La experiencia observacional muestra que la mayoría de los casos de SACA están relacionados con sistemas frontales estacionarios de fraca intensidad que se encuentran en el Océano Atlántico y generalmente oscilan entre el estado de São Paulo y el sur de Bahía. En ocasiones, el sistema frontal penetra en un continente, principalmente en la falla del este, entre los estados de São Paulo y Río, con mayor gradiente de temperatura. Mas la mayoría de las veces fica más sobre el océano. Los demás episodios generalmente están asociados con cavados baroclínicos o sistemas de baja presión, ciclones extratropicales, fracos o ciclones subtropicales, que se forman sobre el océano, en alturas de regiones sur y sudeste del Brasil. Bueno, aquí están todas esas características, ¿no? Das SACAs, que hoy ya mencioné, mas una de las cosas significativas que vale la pena resaltar en relación al gradiente, generalmente existe un significativo gradiente de temperatura potencial equivalente en 850 hectopascales, se extendiendo desde el océano hasta el interior del continente. ¿Por qué? Lembrando que la temperatura potencial equivalente es una variable conservativa que leva información no solo da temperatura, sino también da humedad, do conteúdo de humedad. Entonces, yo puedo tener un gradiente de temperatura potencial equivalente apenas por tener un gradiente de humedad y no de temperatura. Por ejemplo, una frente fría clásica va a presentar un gradiente de θe. ¿Por qué? Porque tiene una masa de ar quente y húmeda en la frente del sistema, quente y húmeda, y otra fría y seca atrás del sistema. En ese caso, el gradiente de temperatura potencial equivalente puede identificar dos masas con características bien diferentes, tanto de temperatura como de humedad. Porém, a veces unas SACAs, usualmente las SACAs, como son organizadas por el interior del continente, si você plotan el gradiente de temperatura potencial equivalente en 850, en aquellas SACAs que son más continentales, me refiero a nebulosidades bien organizadas por el interior del continente, vocês van a ver que existe un gradiente de θe en Mato Grosso, Pará, Amazonas. Porém, no hay gradiente de temperatura, mas hay gradiente de humedad, de un mar seco al sur de las SACAs y un mar húmedo al norte. Porém, las temperaturas son iguales. Entonces, por eso es importante cuidado cuando se utiliza esa variable, un gradiente de temperatura potencial equivalente, tiene que ser bien analizado. Todo sistema frontal va a tener asociado un gradiente de temperatura potencial equivalente en 850. Porém, ni todo gradiente de temperatura potencial equivalente en 850 está asociado con un sistema frontal. Es el caso de las SACAs. Por eso mencioné aquí, en algunos casos, ese gradiente apenas aparece en el océano y no en un continente. En la mayoría de los casos, nos hace también un apreciable gradiente de agua precipitable, acima de 40 milímetros. También existe un gradiente significativo de temperatura de punto orvalio en superficie, prácticamente en fase con un gradiente de temperatura potencial equivalente en 850. Un flujo de humedad aparece bien determinado, direccionado desde la región amazónica hasta el Océano Atlántico, pasando pelo centro oeste y sudeste. Y aquí interesante, ¿no? Un campo de velocidad vertical omega, ascendente, o omega negativo en 500, aparece la mayoría de las veces prácticamente en fase con un flujo convergente en 850. A alta de Bolivia y los vórtices y los cavados del nordeste aparecen bien definidos apenas en los casos de SACAs clásicos. Generalmente, a alta Bolivia siempre aparece a pesar de presentar en varios casos desconfigurada. Y el vórtice puede no aparecer en casos de SACAs. Y en este caso, en función de todo eso que expliqué, da variabilidad, debe persistir, por lo menos, en mi opinión, por lo menos 3 días para poder ser caracterizada como SACAs. Y contabilizado como primer día de SACAs el momento en que se configura el sistema. Tem algunos trabajos, si vocês pesquisan, aparte los trabajos científicos, van a ver que tienen algunos papers que hablan de SACAs con 2 días también. Entonces existe una diversidad de opinión. Eu, na minha opinión, 2 días es muy poco. ¿Por qué? Porque no verão, cualquier perturbación, frente fría, acabado, que se aproxima de una región quente y húmeda, tende a ficar lenta, estacionaria, entonces va a ficar por lo menos 1 o 2 días parado.
estacionário. Então, 2 dias é muito pouco, segundo a minha opinião. Aqui coloquei mais expliquei mais um pouco de como funciona o enfraquecimento do sistema, mas eu fiz uma nota técnica. Quem quiser acessar essa nota técnica, Zona de Convergencia Atlántico Sur, criterio de detección para uso en centros operacionales de previsión de tiempo. Está aquí en ese link, después pueden clicar y ver. Bem práctica, no tiene nada complicado, más para uso en ambientes operacionales. También hice un pequeño trabajo, aproveché y presenté un trabajo en un congreso de Maceió, un congreso brasileño de metrología. Más acredito que la nota técnica está bien más clara, ¿no? Que básicamente considera 3 cartas específicas para identificación de episodios de sacas. Son 3. La carta número 1, que tiene las siguientes informaciones: línea de corriente en 850 milibares, todo en función de esa definición que mencioné anteriormente. Agua precipitable acima de 45 milímetros, una área sombreada colorida, velocidad vertical ascendente en 500, en este caso va a ser línea amarela. Una carta número 2, línea de corriente y altura de su potencial en 500, todo en 500. Humedad relativa acima de 80%, también en 500, área sombreada en verde, y velocidad vertical negativo en 500. Voy a mostrar ahora unos productos. Y a tercera carta, línea de corriente en 850, agua precipitable, también velocidad vertical en 500, y un campo de presión en superficie. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cavado baroclínico. Aquí está un poco pequeño, más. Esto fue en enero, 14 de enero, 19 de enero de 2016. Solo que aquí mostré un día intermediario, 17 de enero. Vean que tenemos Alta de Bolivia, vórtice nordeste. Y no significa que ni siempre que tenga Alta de Bolivia y vórtice nordeste tenemos sacas. Porque falei que, usted ya sabe, que ambos los sistemas abundan, están durante la estación lluviosa, con o sin sacas. Mas en este caso, vean que en superficie aparece un cavado, en superficie, vean que no es frente, importante eso también, porque existe un mito muy grande, que siempre que te sacas te enfrentes, y no es así. Ni siempre que te sacas te enfrentes. Muchas veces te enfrentes, otras veces no. Aquí tenemos un cavado. Y imagen de satélite, vean que está organizada, está un poco más al norte, y vean que el vórtice nordeste está un poco más para el este de su posición climatológica, por eso la nebulosidad fica más concentrada aquí y aquí está un poco quebrado. De cualquier forma, fue caracterizado como sacas hasta Tocantins. Cuando la gente ve las variables mencionadas anteriormente, aquí por ejemplo, voy a hacer un zoom, línea de corriente en 850, las líneas continuas, se ve en la convergencia, agua precipitada acima de 40, todo ya con esa condición, inclusive aquí acima de 50, 60, y omega negativo en 500. Se ve que aquí no tiene tanto omega porque ayer te vi una imagen satélite, estaba todo más concentrado en esa porción. 500 milibares, altura de su potencial, línea de corriente, se ve aquí un pequeño cavado, aquí también se ve un cavado asociado a esa valla en superficie, aquí se ve un vórtice, está asociado obviamente un vórtice en 250 milibares, y agua y humedad relativa en 500, todo muy húmedo, justamente donde existe la máxima concentración de humedad, donde está posicionado el sistema. Aquí vemos otro producto que tenemos presión en superficie, omega, en 500 en amarelo, línea de corriente en 850. Vean que aquí está todo en fase. Vean que no es fácil, existe una cierta subjetividad. Mas su sistema no va para acá, va más para acá. Aquí tenemos otro caso, día 4 a 9 de enero de 2018. $250 más una vez, aquí tenemos un vórtice, Alta de Bolivia,
Aquí tenemos toda una región de una alta Bolivia con una crista se extendiendo al Océano Atlántico. Se ven aquí esa crista que de alguna forma mantén a vorticidade con a vorticidade anticiclónica y mantén, perdón, a vorticidade anticiclónica en 500, que sería aquí, bueno, después la gente va a ver, mantén a divergencia en altitud. En superficie, otra vez, más una vez un cavado, noten frente, vean aquí, no a frente, y a Zacas está aquí. A imagen satélite también, concentrando a mayor nebulosidad en ese sector. En este caso usé a carta das 12, donde generalmente la convección se ve un poco más reducida debido a horario. Cuando analizamos esas cartas mencionadas en un criterio, aquí se ve en 850, vean como en 850 se ve un flujo. Aquí pegué día 5, vean como un flujo. Aquí prácticamente existe una convergencia, aquí no sé si se ven aquí, mas ya comienza a aparecer una convergencia también por el sur. O sea, ya no está direccionada toda para ese sector. Ya aparece todo para cuadrante norte, mas si la gente ve aquí, se ve ainda una convergencia aquí. Mas un flujo ya va, aquí ya también ya todo de cuadrante norte. Entonces ya parece como que pierde fuerza. Por lo menos ese criterio, la convergencia en 850. Aquí en 500 se ve mejor, o cavado, perdón, aquí a humedad, acima del 70%. Aquí se ve algunos cavados, más aquí se ve un flujo predominantemente de oeste y noroeste. Y vean que aquí hubo omega con agua precipitada. Aquí agua precipitada está en Anzú acima de 40. Vean que un flujo ya comienza aquí a ser para cuadrante norte. Ya indo para o sur do Brasil ou para a Argentina. Porém, se ve ainda essa convergência. Então, a convergência provavelmente está mantida por algum campo em 500 milibares. Aqui algum cavado que mantém esse suporte mais do que 850. Então, você vê que existe uma variabilidade, mas neste caso, eu prefiro manter as acas. Se a gente fica com um critério exato, perfeito, aqui já deveria tirar porque já o vento ya es todo de cuadrante norte, a pesar de que aquí se ve una pequeña convergencia, ¿no? Aquí tenemos un ciclón que ocurrió ese año, en 2020, no sé si lembran, Curumí, un ciclón subtropical, perdón, subtropical, o puede ser también extratropical, dependiendo de la fase, mas fue denominado subtropical. Y las sacas ocurrió entre el día 23 y 28 de enero. Yo coloqué aquí como un caso de 25 de enero. O ciclón aquí y a convergencia, claro. Se ve bien aquí a convergencia de masa. En este caso, en esa fase ya estaba extratropical el sistema. De fato, aquí ya colocaron un ramo frío, un ramo quente, porque ya estaba, el sistema ya ficou extratropical. En 500, aquí o cavado en 500, con un vórtice en 500 y también en 250. Se ve bien un soporte dinámico, alta de Bolivia, y el vórtice nordeste está bien longe da costa. Las cartas, aquí se ve mejor, vean que, claro, como tengo un ciclón, se ve bien mejor la convergencia, aquí ven cuadrante norte, aquí tiene cuadrante sur. Entonces, la convergencia está bien direccionada en ese sector. No sé si ustedes ven aquí se ve cuadrante sur y la convergencia ven para acá. Entonces acá fue bien más organizada en este caso. 500 milibares, también. Humedad concentrada todo un poco más al norte, en 500. Aquí se ve un vórtice, más aquí se ve un cavado en 500 acoplado con ese vórtice. Y permite mantener a convergencia de humedad también en ese nivel, en 500 milibares. 250, alta de Bolivia. Un cavado en 500 y aquí las áreas con divergencia coloridos en vermelho. Aquí vemos otro campo que ya vimos antes. Todo parecido, vean la convergencia de humedad o escoamiento en 850 bien
bem direcionado. Veja, aqui se vê bem a convergência. Vento sul e retorno aqui, bem determinada essa convergência. E aqui em 500 também similar ao campo anterior. Aqui se vê a umidade relativa, omega em 500, as linhas azuis, líneas em amarelo, altura de potencial en 500 y verde, humedad relativa acima de 80% en 500. Y aquí tenemos en disipación, día 27, cuando se disipa. Vean que se disipa porque en realidad se disipa cuando ven otra frente aquí que no se acopla. Cuando ven una frente o alguna perturbación, entonces aparece una concurrencia de jatos de bajos niveles, porque una parte va a intentar ir para acá y otra va a intentar mantener esas zacas. Entonces ahí aparece una concurrencia, entonces un jato de bajos niveles ya deja de estar direccionado por el sudeste y comienza a aparecer una parte direccionada por el sur. Vean que ya comienza a aparecer a convergencia aquí, ya, ainda continúa, da para forzar, da para colocar aquí, pero ya comienza el viento norte aquí, en función de la entrada de ese sistema aquí. Cuanto más oceánico fuera este sistema, más fácil es que se acople, porque el jato de bajos niveles va a continuar aquí, no va a puxar para este lado. Ahora, si a frente es muy continental, el jato de bajos niveles va a ir para acá. Mas no verão, geralmente os sistemas transientes são mais oceânicos, então o jato não puxa para cá, puxa mais, mantém a convergência das zacas, porque os sistemas são mais oceânicos, então esses sistemas, se continuam indo para cá, às vezes continuam retroalimentando as zacas, mas isso nem sempre ocorre. Vejam que existe toda uma complexidade, estou falando tudo isso da experiência operacional que se ve no dia a dia, por isso, e da complexidade que tem o previsor meteorologista na hora de identificar o sistema, não é tão simples. Não é tão simples, às vezes existe muita subjetividade, porém, quanto mais objetivo for o critério, melhor, porque todos os previsores utilizam o mesmo critério. Dessa forma, se minimiza o erro, ou pelo menos se maximiza o acerto, poderíamos dizer. Por isso, em todo ambiente operacional, os previsores precisam trabalhar com critérios objetivos, todos, usar a mesma ferramenta. Depois, claro, vai ter um pouco de subjetividade, mas no diagnóstico, pelo menos, deve haver uma objetividade bem clara para não confundir, para ficar claro qual é o sistema meteorológico atuante nesse momento que se está realizando a análise sinóptica. Lo que está viendo aquí en 500, es la misma cosa, ya se disipa, vean, aquí aparece un otro cavado, 250 también, más ainda se ve aquí un vórtice nordeste, alta de Bolivia, entonces se mantiene el sistema. Y aquí también, vean como ya se quebró Omega aquí en 500, ya comenzó a quebrar un poco, más da para mantener. Perdón, déjame ver aquí, estoy voltando. Aquí día 28.0, vean como a frente, aquí tiene una onda frontal, a frente se aproxima, mas vean que continúa. Entonces no voy a tirar, continúo manteniendo. Continúo manteniendo porque la saca está aquí. Y aquí tiene un transiente que va a retroalimentar. O no, o totalmente desconfigurar. Si es muy fuerte al principio, esta puede retroalimentar. No. Veja que prácticamente no muda muito. O cavado fica por aqui já mais continua com vento sul, aqui. Então a saca se mantém. Não há grandes mudanças. Aqui aparece um outro cavado, mas esta parte continua. Bom, aqui se vê a divergência, continua, colocaria por aqui o sistema. Aquí se veja como se restabelece a cero. Realmente a cero, a propia convección, un ciclo diurno favorece intensificar la convección. Por eso se restablece. A veces algunos previsores pueden se confundir de mañana porque está poco activa, porque no tienen aquecimiento diurno, tienen menos convección y pueden matar el sistema. Mas después se regenera a tarde o noche.
Bom, aqui já seria um outro capítulo que posso dar continuidade em outro momento, mas isso seria mais ou menos o que eu queria explicar um pouco, falar um pouco da climatologia, da variabilidade das sacas da complexidade na hora de identificar o sistema quem trabalha no dia a dia. Tá bom? Um abraço para todos. Obrigado.